Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse aqui é o Vem Pra Joga, trazendo pra vocês nosso primeiro vídeo do Monstros e Tesouros Campos de Batalha. Hoje vamos mostrar pra vocês as regras básicas do modo exploração. Quer conferir este jogão incrível neste universo do Monstros e Tesouros? Então vem com a gente, vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Vem Pra Joga, apresentando para vocês mais um jogão, este aqui ó, que veio do financiamento coletivo de 2025, criação aí do nosso companheiro aí, nosso parceiro Luiz Cozzi, tá? Ele que criou esse universo do Monstros e Tesouros e transformou num jogo de tabuleiro, né? Um jogo com combate tático bem interessante, com muita exploração, né? Tem ali algumas mecânicas de euro e também mecânicas de Dungeon Crawler, tá? Então ele mistura um pouquinho das duas coisas e com muita perfeição, né? Então assim, o jogo está incrível, está fino, equilibradinho. Joguei já uma partida deste modo, tá? E agora vou trazer para vocês as regras básicas, tá? E depois vamos fazer aí posteriormente o gameplay, tá bom? Então, vamos lá para as regras básicas de Campos de Batalha. Então hoje aqui a gente vai trazer para vocês, tá? O modo exploração, que também é muito parecido com o modo hegemonia, tá? Esses dois modos se diferenciam porque no modo exploração você vai fazer um jogo cooperativo ou solo. No modo hegemonia, né, você vai fazer um jogo competitivo. Essa é a grande diferença. Então, no modo exploração, os jogadores ali vão cooperar durante o seu progresso de exploração, coletando recursos, lutando contra monstros. Dá para lutar até cooperativamente contra o mesmo desafio ali, né, que eu vou explicar para vocês. Mas no modo hegemonia é cada um por si, competindo principalmente por recursos e também tentando vencer o inimigo lá no final para tentar a vitória, tá? Então esse modo aqui, tudo que eu explicar serve para os dois, beleza? Com essas exceçõezinhas aí. Então galera, vamos lá. Primeira coisa, tá? Ele é um jogo para 1 a 4 pessoas. Ele para 4 pessoas ele é adaptado, então o quarto jogador vai jogar aí com a facção Melquisedeque, tá? Você vai ter a Horda, você vai ter a Aliança e você vai ter também o Olho da Mente, tá? E vai ter uma quarta, né, que foi batida as metas lá no financiamento, que é jogar com Melquisedeque ali. É um arranjo, uma adaptação para você jogar com 4 jogadores, tá? O objetivo então, no modo solo, no modo exploração, é você juntar as 5 chaves para derrotar o Maldobracos. Só que no modo hegemonia, né, se eu não me engano, você só precisa de uma chave. Então, conseguiu uma chave, você no final ainda pode tentar derrotar, beleza? Preparação então, você prepara o tabuleiro de exploração, tá? Coloca todos os tilezinhos aqui bege, que são os tiles de recursos, e também separa aqui 5 desses tiles aqui de desafios vermelhos e adiciona os 5 generais ali, que nós chamamos de guardiões, tá? Esses guardiões são os que detêm a chave, são inimigos mais difíceis que você vai enfrentar para adquirir essas chaves. Eles estão então embaralhados aí no meio e você em algum momento vai topar com eles para tentar derrotá-los, tá bom? Em seguida, você vai observar os relógios. Note que aqui nós temos um relógio prata e um relógio dourado, tá? Ele aqui ó, vai ter um marcador para cada tipo de jogo lá. Você vai jogar de solo, 2, 3 ou 4 jogadores. Se a gente vai jogar solo, então a gente vai colocar no 1J e aqui também no dourado. O que significa esse relógio? Ele é como se fosse o dummy player, né? Ele é como se fosse ali uma contagem de tempo para você não ficar
né, se atrasando, demorando muito para fazer os desafios, para não levar vantagem contra o tabuleiro. Então, à medida que cada jogador ou jogador solo realiza um turno, esse reloginho prata ele vai se movimentando. Ao chegar na setinha dourada, movimenta o relógio dourado. Note que quando o relógio dourado se movimenta, né, ele vai aumentando alguma coisa nos inimigos. Então pode aumentar a vida, pode aumentar dados, né? E finalmente, se chegar aqui, você vai enfrentar aí o bichão, né? A hora de enfrentar o bichão. Então, basicamente, tá? Essa é a apresentação do tabuleiro de exploração, tá bom, pessoal? Agora você vai escolher um comandante. Então eu escolhi a Horda e aqui eu tenho 3 comandantes diferentes, tá? Na Horda eu tenho aqui o Glitz, o Rei Goblin, tá? Aqui ele tá mais avançado, deixa eu trocar ele aqui. Tá aqui, galera. Bom, você vai ter aqui o Glitz, o Goblin Leader, tá? Tem que ser essa parte da carta aqui, ó, comandante, tá? Que a outra é ele avançado. Você vai usar ou Kurtulgar, tá? Ou o Grovak, o Bruto. Eu vou escolher o Glitz, que eu já joguei uma partida com ele, né? Então eu já tô aqui mais acostumado. Os outros comandantes vão voltar lá pra caixinha, né? Vou voltar aqui pro deck. Tá? A gente só vai utilizar este comandante aqui. Galera, vamos agora dar uma observada aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então a gente vai pegar ele, pegar as cartas, deixar disponíveis. Note que ele vai ter aqui vai ter um lado só. Ele tem alguns pontos aqui que são chamados pontos de comando, tá? Esses pontos de comando, eles vão servir aí para eu quantificar as minhas tropas. Então, eu não posso ter ali a força da tropa maior que esse número aqui 90. Só para exemplificar para vocês, vou pegar 2 cartas aqui, ó. Vou pegar 2 cartas quaisquer, tá, galera? Então, ó, esse aqui é 20, esse é 20, 40, esse é 40, 80. Eu não poderia ter, ó, eu poderia ter no máximo essas tropas aqui. Por quê? O total delas dariam 90. Se eu tivesse que colocar mais uma aqui, ó, eu não conseguiria. O que eu poderia fazer para colocar uma tropa ali é, por exemplo, tirar outras tropas que já estão ali para adicionar essa, para eu poder ter aqui os pontos conservados. Esses pontos eles aumentam à medida que a gente avança, tanto construindo ali na cidade, quanto também obtendo através de batalhas, né, ali. Cada batalha que você vence, você acaba ganhando ali pontos de comando e aí você vai poder fazer exércitos maiores, tá? Então aqui foi só para exemplificar mesmo, para vocês verem para que servem esses pontos. Aqui você tem uma bandeirinha, essa bandeirinha tem o número 1, tá? O que significa? Que o Glitz, ele tem aqui um atributo de liderança e aí você vai escolher uma dessas perícias de nível 1, tá? Então vou escolher aqui, ó, deixa eu ver, ó, vou pegar esse aqui, tá? Que é investida, que eu ganho mais uma manobra nesse turno, tá? E vou pegar também uma de furtividade, eu tenho esta habilidade de furtividade, então também vou pegar aqui uma de furtividade, vou pegar esse daqui, tá? Outra coisa que ele vai ter são esse número 3 aqui, que representa 3 de força, tá? Que é uma que eu vou gastar para usar exatamente essas habilidades. Então vou colocar o Glitz aqui, ó, com as 2 habilidades dele, tá? Tá aqui certinho. Além disso, tá? Ele tem aqui um poderzinho que todos os meus goblins, eles vão ganhar mais um ali, tá? De vida, tá? Então, eles vão ter mais um de vida no jogo. Então, bem importante essa habilidade dele, tá bom? Então, preparado o nosso comandante, agora a gente vai pegar também uma cidade, tá? Eu vou escolher essa cidade de Rangustar. Por que eu vou escolher essa cidade, galera? Pelo simples motivo de
essa cidade ela sempre vai me dar um recurso de material por turno. O que isso quer dizer? Eu sempre vou ganhar um material desse. E por que isso? Porque a maioria das nossas tropas da Horda, elas são contratadas utilizando, tá, recursos materiais. Eu já vou falar para vocês os tipos que tem, tá? Então, peguei essa cidade. Além da cidade, você vai ter várias construções relacionadas a ela que você vai poder construir aí no seu local, tá bom? Então, deixa sempre perto tanto as cartas de unidades quanto das cidades para você utilizar. Agora a gente vai para o tabuleiro, tá? Eu já vou colocar ele aqui, ó, uma cidade. A miniatura, note, ó, já fiz a pintura dela. Aliás, já fiz a pintura dos comandantes das unidades da aliança e já estou na pintura das unidades também do Olho da Mente. Não pintei as unidades da Horda ainda, tá? Ainda vai ficar para mais para frente. Alguns dos desafios também já estão pintados, tá? Então, como é um trabalho demorado, eu só vou utilizar hoje essa miniaturazinha aqui, beleza? E já vou colocar lá na cidade. Bom, aqui eu tenho dois tabuleiros que eu vou utilizar na partida. O tabuleiro da Horda, que é da minha facção. Nós aqui temos, para começar, as manobras, que são sempre 4, tá? E podem ser aumentadas, como por exemplo nesse poder que eu peguei, tá? Que eu posso utilizar ali um poder, uma força, para aumentar uma manobra no turno. E aí eu vou escolher 3 recursos de um tipo, 2 recursos de outro e um recurso de outro para começar. Como eu falei, o recurso mais importante aí para a Horda são os materiais. E o que são os materiais? Os materiais são alimento, madeira, são recursos naturais, né, desta região. Tá? Então a Horda utiliza muito isso, por isso eu vou pegar 3. As moedas, que são os metais nobres, né, que tem valor, a gente vai utilizar aqui 2, vou pôr no 2. E os cristais, que são elementos mágicos, a gente vai utilizar aqui só um, que a gente usa bem pouco no jogo, tá bom? À medida que a gente explorar aqui o mapa, esses recursos eles vão aumentando. À medida que a gente vai construindo na nossa cidade, ou mesmo colocando tropas, a gente vai gastando esses recursos, tá bom? Então, vamos entender aí como funciona o turno, tá? Então, um turno do jogo exploração se baseia simplesmente em 3 fases. A fase de produção seria a fase onde a cidade me dá os recursos. Se eu tiver explorado outras cidades e pego elas para mim, né, pegado elas para mim, eu vou continuar recebendo os recursos de todas as cidades que eu tenho. Isso é importante, tá? Chegar em outras cidades para conseguir. Num jogo cooperativo ou no jogo competitivo, tá, pessoal? Os recursos eles vão ficando mais escassos. No modo solo, é só você, então você pode explorar tudo. Ele é até um pouquinho mais facilitado, se você for olhar por essa ótica, tá bom? Depois da fase de produção, vem a fase de manobras, onde você vai gastar esses pontos de manobras, principalmente para se movimentar e ao parar em cima dos locais, adquirir aquele recurso ou outras coisas que tem. Tem teletransporte, tem fontes para você recuperar energia, força, né, vida. Tem diversos tipos aí de elementos, até unidades diferentes da Horda para você recrutar. Então, você vai, toda vez que você movimentar, você gasta manobra. Outra coisa que você gasta manobra é na sua cidade, se você precisar descansar. Tá? Então, na sua cidade, você pode descansar para recuperar todos os pontos de força e curar todas as suas unidades. É outra forma de gastar manobra. E a terceira forma de gastar manobra é você aumentar rounds de batalha. Então, por exemplo, um conflito ali, né? Uma batalha simplificada. Você vai ter o turno dos inimigos e vai ter o turno das suas tropas, né? Se você não conseguiu derrotar o inimigo nem foi derrotado, você pode gastar manobras para aumentar, né, mais rounds. Então cada manobra representa um round extra que você vai batalhar ali, beleza? Então é bem importante você quantificar.
Terceira parte é a passagem de tempo, que como vocês já viram aqui, é mover o nosso reloginho prateado. Lembrando que se chegar aqui na setinha dourada, a gente movimenta o reloginho dourado. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? O turno é só essas 3 etapas. Bom, pessoal, terrenos, tá? Eu falei para vocês, os terrenos beges aqui vão ter os recursos e outras coisas. Os terrenos vermelhos são os desafios que você vai enfrentar, tá? Principalmente inimigos. Beleza? Então esses são os 2 tipos. Os desafios eles sempre vão te dar mais pontos aqui de comando, vão te dar também recursos, tá? Daquele tipo de inimigo, tá? E se for os guardiões, vão dar as chaves, tá? As chaves que você precisa para derrotar o chefão no final. Outra coisa que você pode fazer, quando você encontrar essas unidades e achar que não consegue ali vencer, mas quer passar por elas, é pagar um suborno, tá? Essas unidades, muitas vezes, elas cobram um suborno, seja de materiais, de metais ou de cristais, tá? Dependendo do tipo, da qualidade da unidade, ele vai exigir um tipo de pagamento para deixar você passar e de boa você vai tirar a unidade dali. Você também pode fugir, perder a manobra, tá? Então, você também pode fugir desses conflitos. Só que toda vez que você foge de um conflito já iniciado, de uma batalha já iniciada, aquele inimigo recupera metade da vida que ele perdeu ali na rodada, tá? Então, é importante você sempre prestar atenção nisso, tá? De quando for batalhar, ter certeza se dá para chegar até o fim ou não. Porque às vezes, muitas vezes, vale mais você sair da batalha, se curar, se recuperar e voltar para a batalha, do que propriamente dito você enfrentar, perder todas as suas tropas e começar tudo do zero, tá? Às vezes, esse tipo de coragem aí, de ir encarando tudo quanto é inimigo, pode custar bem caro no final, você não conseguir traçar todos os seus objetivos, beleza? Vou falar um pouquinho do que você pode fazer dentro da cidade e o que você pode fazer fora, tá? Então, dentro da cidade, eu falei que vocês podiam descansar, tá? Só dentro da cidade, pode fazer isso e contratar tropas, tá? Então, dentro da cidade é o único lugar que eu posso contratar tropas, exceto as tropas que aparecerem aqui no meio dos terrenos, como se fossem mercenários que eu contrato pagando os materiais, tá? Exceto as tropas aqui da horda só podem ser contratadas dentro da cidade, beleza? Agora, as construções, tá, podem ser realizadas em qualquer lugar. Então eu posso construir, tá, para minha cidade, mesmo quando eu estou fora dela, só pagando os recursos, tá? Uma coisa importante também para se falar é que você pode abdicar daquela construção que você já iniciou para recuperar recursos. Aliás, parte desses recursos, tá? Então você recupera metade dos recursos. A mesma coisa ao eliminar unidades, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu agora só vou explicar o combate simplificado para vocês entenderem como funciona, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui umas unidades minhas. Galera, os goblins aqui eu posso contratar desde o começo da partida, porque as minhas tropas básicas iniciais são esses 2 tipos de goblin. Os esfaqueadores, tá? E os goblins atiradores, tá? Ambos esses custam 1 de material e eu posso contratar. Os xamãs no início do jogo eu não tenho. Para eu ter o xamã, eu vou ter que construir a cidade onde eles aparecem. Deixa eu pegar aqui, ó, para vocês verem. Tá? Que é o círculo da adoração. Então, por exemplo, primeira coisa, se eu construir esta parte da cidade, que é a primeira, note que ela só tem um símbolozinho azul, eu vou pagar aqui em cima um material e um cristal, tá? E ao construir ela, indo lá na cidade, lembra que é sempre indo lá na cidade, para recrutar, eu posso recrutar ao custo também de um material e um cristal, o Orc Xamã, tá bom? Se eu quiser continuar construindo, eu posso aumentar aqui o círculo da adoração
tá? Pagando novamente um cristal e um material, tá? Para aprender aqui uma perícia nova, tá bom? Se eu quiser continuar aqui construindo, eu posso aumentar ali o meu Orc Xamã para o meu Orc Xamã avançado, né? Como se fosse Elite. Então, eu vou pegar outra carta de Orc Xamã para substituir, que ela tem uma estrelinha, tá? Então, note que muda também os atributos que ele tem aqui. E se eu construir a última parte aqui, tá? Também custando aqui, essa terceira parte é um material e 2 cristais, essa última parte é um material e 3 cristais. As minhas unidades recuperam sempre 1 de poder no início de cada turno. Então olha só que legal isso. Então em vez de eu ficar gastando aqui durante a partida para recuperar, eu posso recuperar só com isso aqui. Então essa é uma das construções que tem. Cada tipo de unidade tem um tipo de construção diferente, tá? Mas vamos supor que eu já tenha, tá? Eu tenho essas 3 unidades aqui. Quando eu recrutar o Orc Xamã, eu também tenho que pegar os pontos dele aqui de poder, tá? E tenho que escolher aqui uma habilidade, vamos supor essa aqui, de nível 1, os mísseis mágicos, por exemplo, e uma aqui de divino. Vou pegar essa daqui, de cura, tá? Então, vou pegar aqui, ó, 2 habilidades. Se eu tiver um atributo aqui, gente, vamos supor, se eu tivesse 2 de magia arcana, né, eu pegaria uma de nível 1 e outra de nível 2, tá? Se eu tivesse de nível 3, eu pegaria uma de nível 1, uma de nível 2 e uma de nível 3. Mas como eu tenho um de cada, eu pego uma de cada aqui, tá? Então, basicamente é isso. Supor que eu vou pegar um inimigo, eu tô lá explorando, encontro... Vamos supor, deixa eu ver um mais fácil, né? Vou pegar aqui, ó, Diabrete, tá? Então, como é que funciona a batalha? Então, eu tenho o Diabrete aqui. O Diabrete, ele tem 7 de vida, tá? E a primeira coisa que vai acontecer na batalha é o ataque deles, tá? Então, você vai pegar os dados e note que nesse caso aqui ele rola 4. Então, você vai rolar os dados, tá? A primeira coisa que você vai aplicar é o crítico. Não deu crítico, mas eu vou roubar aqui, ó. Ó, vamos supor que tenha dado um crítico, tá? Então o crítico dele é 1 e cura 1 do Diabrete, tá? Então se eu tiver dano, se eu tiver tomado dano, eu posso curar 1 e vou dar 1. Então vou dar 1 do crítico, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou distribuir esses 5 pontos de dano ali nas minhas tropas. Ah, então vamos supor. Vou dar 3 nessa, lembrando que aqui a vida dele é 4, mas todos os meus goblins têm 1 a mais, 5, tá? Então isso não pode esquecer. 4, 5, pronto. Dividi os 5 pontos. Acabou a ação do Diabrete, agora é a vez da gente batalhar, tá? Então, o meu líder, ele nunca bate, mas ele pode utilizar aqui as habilidades dele, tá bom? Então, por exemplo, eu posso gastar um aqui, de poder, tá? Escolher ali, ó, 2 tropas preparadas, tá? E fazer 2 dados ao invés de 1 em um inimigo, tá? E o crítico é igual a 3, tá bom? Nesse modo aqui, foi legal pegar essa carta de perícia, porque vocês vão ver que tem um símbolo que é um hexágono e um que é um pentágono. A gente está no modo exploração, então é o símbolo do pentágono, tá? De 5 pontas. O de 6 pontas aqui é para o modo tático, então você vai ler só a parte de baixo. Então vamos supor que eu tenha feito isso, então eu vou utilizar os goblins esfaqueadores, ou semi-ação, e os goblins esfaqueadores, os 2 que eu escolhi. E eu vou rolar 2 dados com cada um. 2 dados ali, ele vai dar 3 de dano, 1, 2, 3, e o outro vai rolar, vamos supor que ele tenha dado crítico, vai, pra gente exemplificar. Ele vai dar 3 mais 1, 4. Então, foi o suficiente aqui para derrotar esse inimigo. Se eles tiverem escudo, galera, isso é importante. Note que tem aqui o escudo. Se o escudo fosse 1, tá? Um dos danos seria absorvido e ele só tomaria os outros danos. Note que esse escudo vai absorver o ataque individual de cada uma das tropas, beleza? Então aqui, ó, só com aquele ataque eu já teria derrotado aqui os Diabretes,
eles são bem simples, tá? Uma coisa importante também para falar para vocês é que se eu tivesse aqui, ó, passado já no reloginho aqui, ele não teria 7, mas 10 de vida, né? Se ele tivesse passado já nessa casa, ele não teria 4, mas 5 dados, tá? Então vamos só analisar a carta dele aqui, ó. Ao vencer o Diabrete, eu ganharia mais 10 pontos de comando, que eu vou colocar ali. Então agora eu posso colocar até 100. Note que eu tinha 2, 3, 4, teria 40. Agora eu posso ir até 100, tá? Outra coisa que eu vou ganhar é um recurso de material que eu vou acrescentar lá no meu tabuleiro, beleza? Outras coisas que eu tenho aqui. Eu poderia não enfrentar os Diabretes e pagar um material, tá? Para ele deixar eu passar. Tá? Aqui eu tenho ataque à distância, porém, tá? A gente não está jogando modo tático, então você despreza. Se for uma espadinha corpo a corpo, aqui é distância, mas você despreza nesse caso aqui. Aqui o valor de escudo, que é 0, e aqui a vida do inimigo, beleza? Deu para ver aqui como é que funciona, tá? O Diabrete aqui do modo tático, tá? Do modo desafio, beleza? Então esse aqui foi só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona, tá bom, pessoal? Logicamente, vou voltar tudo aqui, porque não deu tempo ainda de pegar nem esse xamã, tá? Só uma coisa que eu não falei, as tropas que eu usei são chamadas de exaustas, os orc xamãs não foram utilizados, tá? Então ele está preparado, tá? Então toda vez que falar preparado, é aquela que ainda não foi usada. Uma coisa interessante, pessoal, é aqui que eu poderia ter utilizado ele também para utilizar essas habilidades aqui, tá bom? Mas não utilizei. Uma coisa que você pode fazer também, se você não quiser levantar a carta, é pegar marcadores, tá? Eu vou pegar esses aqui, ó, que vem no jogo, que não estão sendo utilizados, para marcar quem já fez as ações, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil aí durante o gameplay, porque o jogo cresce bastante na mesa. Quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia, ficou muito apertada a mesa, tá? Então, dessa vez, eu vou tomar esse cuidado na hora de fazer o gameplay, para que a gente tenha bastante espaço para poder fazer a nossa tropa crescer, beleza? Então, pessoal, é isso. Tá? Essas são aí as regras básicas do jogo e bora pro gameplay, né? Bora fazer o gameplay. Se você já curtiu esse vídeo aqui de regras básicas, já deixa o like, deixa o seu comentário, tá? Apoia aí o canal, apoia também lá os grupos do WhatsApp do Monstros e Tesouros, vou deixar na descrição, e do Campos de Batalha, e você vai tirar várias dúvidas lá com a galera da comunidade Super 10, tá? O pessoal comenta, faz variante, né? Cria novos desafios, é bem legal, né? E o legal da comunidade é que o Luiz Roberto, ele sempre apoia aí a galera que vai dando opinião, vai formando FAQ, né? Com algumas coisas ajustando algumas coisas para ficarem mais reais, né? E mais desafiadoras. Então, é extraordinária aí essa comunidade, por isso que eu estou indicando para vocês entrarem lá, beleza? Também apoia os nossos parceiros. O Acessórios BG tem cupom lá de desconto em playmats, overlays e muitas peças 3D para deixar o seu jogo bem bonito na mesa. O Joga e Vista, que tem aí várias malhas bacanas do universo geek para vocês, e o 3D Cubic, que faz todos os inserts em PLA do nosso canal. Pessoal, muito obrigado aí pelo apoio, fica sempre com a gente e vem pra joga. Até o gameplay. Valeu!